Oi, pessoal! Vamos corrigir as páginas 68 e 69? Vamos lá? Número 4. Observe a mudança de construção. Recentemente, a fotografia de um filhote de elefante em chamas e sua mãe fugindo de uma multidão causou polêmica na internet. Segundo período. Recentemente, fotografar um filhote de elefante em chamas e sua mãe fugindo de uma multidão causou polêmica na internet. Então, na letra A, que interpretação essa mudança provoca na compreensão do fato? Então, nós podemos perceber que no primeiro período, a fotografia é chocante. A imagem da fotografia chocou, causou polêmica. No segundo período, nós podemos perceber que o fato de fotografar um ambiente de elefante, um filhote de elefante em chamas, causou essa polêmica. Então, a diferença é que na segunda construção, eles dão mais destaque, a oração dá mais destaque à ação humana de fotografar, e não à imagem chocante da foto. Então, a construção nos remete a essas duas hipóteses, ok? Uma de chocar-se com a imagem e o outro causar polêmica o fato de fotografar o filhote em chamas e sua mãe fugindo de uma multidão, ok? Letra B. Sobre a mudança realizada, é possível afirmar que um substantivo de sentido completo, frase 1, foi trocado por um verbo intransitivo, frase 2? Então, substantivo de sentido completo? Não, fotografia não é um substantivo de sentido completo. A gente fala fotografia de quê? Logo depois vem um complemento nominal, de um filhote de elefante em chamas e sua mãe fugindo de uma multidão. Isso seria o complemento nominal. Então, fotografia não é um substantivo de sentido completo. E não foi trocado por um verbo intransitivo. Fotografar o quê? Fotografar é um verbo transitivo direto, não é um verbo intransitivo. Então, essa está errada. Um verbo de sentido completo, frase 1, nós já acabamos de falar que é um substantivo, e é um substantivo que não tem sentido completo, então não é um verbo. Foi trocado por um verbo transitivo. Sim, foi trocado por um verbo transitivo direto, mas não é um verbo de sentido completo. Ele é um substantivo e não tem sentido completo. A segunda também está errada, porque aqui não é um verbo, é um substantivo que não tem sentido completo. Foi trocado sim por um verbo transitivo, mas a primeira parte está errada. Terceira afirmativa, um substantivo que precisou de complemento nominal? Ah, aí sim, a fotografia precisou de complemento nominal. E foi trocado por um verbo transitivo? Sim, fotografar o que é um verbo transitivo direto. Essa é a afirmativa verdadeira, porque o substantivo fotografia precisou de um complemento nominal e foi trocado por um verbo transitivo direto, fotografar o que. E última, um substantivo que precisou de um complemento nominal? Até aí tá certo. Foi trocado por um verbo intransitivo? Não, fotografar dentro deste contexto, ele é um verbo transitivo direto, fotografar o quê? Ok? Então, só a terceira está correta. Número 5. Apresente 2 exemplos do texto em que o complemento nominal é usado para uma palavra que não seja substantivo. Então, nós temos aqui, retirado do texto, ignorada pelas autoridades. Pelas autoridades é o complemento nominal. E completou a palavra ignorada, que é um adjetivo. Ele não quer diferente de substantivo? Então, ignorada, um adjetivo. Cercadas com fio elétrico. Com fio elétrico é o complemento nominal. Com fio elétrico é o complemento nominal. E veio depois de cercadas, que também é um adjetivo. Perto dos animais é um complemento nominal que veio depois de um advérbio, perto. Então, ignorada, adjetivo, cercadas, adjetivo e perto, advérbio. Ok? Nós temos a número 1 da página 69. Identifique e classifique nas orações a seguir os termos que completam o sentido dos verbos destacados. Primeiro, vamos observar quais são os verbos que estão destacados. A letra A é o verbo reflete.
A triste imagem reflete uma realidade comum na Índia. Quem reflete, reflete o quê? Reflete o quê? Uma realidade comum na Índia. Então, uma realidade comum na Índia é o que completou o verbo reflete sem preposição. Então, é um objeto direto. Então, uma realidade comum na Índia é um objeto direto porque não precisou de preposição. Ok? Não precisou de preposição entre o verbo reflete e o seu complemento. O objeto direto completa o verbo transitivo direto, ok? Os outros verbos, temos 3 verbos na letra B. Ao denunciar um problema grave que acontece, o fotógrafo evidencia a questão e seu registro serve de documento. Então, ao denunciar, denunciar o quê? Quem denuncia, denuncia o quê? Denuncia algo. Então, um problema grave que acontece é o objeto direto, porque veio depois de um verbo transitivo direto, sem preposição. Sem preposição é um objeto direto. O fotógrafo evidencia. Evidencia o quê? Não precisei de preposição. Se eu não precisei de preposição, é um objeto direto. Evidencia o quê? A questão. Então, a questão, objeto direto sem preposição. Seu registro serve de documento. Serve de quê? Eu tenho uma preposição aqui, não tem? Então, é um objeto indireto. Serve de quê? Serve de documento. Então, de documento é um objeto indireto com preposição. Então, um problema grave, objeto direto, sem preposição. A questão, objeto direto, sem preposição. E de documento, objeto indireto, com preposição. Número 2. Na número 2, eles estão pedindo para a gente relacionar as duas colunas, classificando os verbos quanto à sua predicação, quanto à sua transitividade, ok? A melhor fotografia dedico à minha esposa. Primeiro, nós temos que achar o sujeito. Quem dedico? Eu. Eu dedico, o sujeito aqui é elíptico, não aparece, né? Ó, eu dedico o quê? A melhor fotografia. A quem ou para quem? Para minha esposa. Então, o verbo dedicar pede 2 complementos. Dedico o quê? A melhor fotografia, sem preposição, objeto direto. A quem? A minha esposa, objeto indireto, com preposição. Crase, gente, lembrando, crase é a junção da preposição mais o artigo. Então, aqui, embutido nesse ar crase aqui, temos uma preposição, ok? É como se eu dissesse, eu dedico o quê? A melhor fotografia para quem? Para a minha esposa, ok? Então, é um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, que ele tem 2 complementos, um sem preposição e um com preposição. Sou fotógrafo profissional há 3 anos. Sou. Quem sou? Eu. Sujeito elíptico novamente. Quem sou? Eu. Eu sou fotógrafo profissional. Então, eu tenho o verbo de ligação, sou, vem do verbo ser, e um predicativo do sujeito, fotógrafo profissional. Então, sou é um verbo de ligação. Terceira, ela ganhou o prêmio de melhor fotografia. Quem ganhou? Ela, sujeito simples, ela. Ganhou o quê? O prêmio de melhor fotografia. Andreísa, por que não é objeto direto e indireto? Verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo. Ganhou o quê? De quem? Não. Ganhou o quê? O prêmio. De melhor fotografia, está completando a palavra prêmio. Não está completando a palavra ganhou. Ganhou o quê? Ganhou o prêmio. Aí o prêmio pede o complemento nominal de melhor fotografia. Então, de melhor fotografia completa prêmio, não completa o ganhou. O ganhou é um verbo transitivo direto, sem preposição, ok? Precisa de um complemento sem preposição. Quarta, eu amo fotografar. Nós vamos analisar somente o verbo que está em destaque, fotografar.
Neste contexto, fotografar é intransitivo. Eu amo fotografar. Pronto, acabou. Não precisou de complemento, tem sentido completo. Mas, Andreísa, tem dois verbos aqui. Tem o verbo amo e tem o verbo fotografar. Somente o fotografar está em negrito, mas se você quiser analisar o verbo amo, seria assim, ó, sujeito, eu, amo. Quem ama, ama o quê? Então, amo seria verbo transitivo direto. Mas analisando somente fotografar, fotografar aqui é um verbo intransitivo, ok? Última. Desde muito nova, Letícia gosta de fotografias. Quem gosta, gosta de quê? Então, eu ligo o verbo ao seu complemento por meio da preposição. Gosta de quê? De fotografias. Então, tem um objeto indireto com preposição e o verbo gostar é um verbo transitivo indireto. Ok? Então, ficou 3, 5, 1, 4, 2.